Você que é costureira, assista esse vídeo antes de começar a fazer a sua costura. Eu quero te mostrar nesse vídeo 5 coisas que você precisa fazer antes de começar a sua costura. Isso mesmo, essas 5 coisas elas são muito importantes, devido que no momento que você faz ela, você vai evitar problemas em sua máquina de costura e não vai ter muita dor de cabeça, tá bom? Então tenho certeza que vocês vão gostar. Então vamos lá? Vamos para o nosso primeiro ponto, que é muito importante que você precisa verificar, que é a agulha de sua máquina de costura, se a posição dela está correta. Isso mesmo, pessoal. Em máquina de costura doméstica é mais difícil você cometer este erro, devido que as agulhas domésticas, ela não tem como você colocar de modo errado. Só se sua máquina for muito antiga ou se estiver danificada, aí sim é possível. Ou se você está utilizando uma agulha industrial na sua máquina doméstica, aí você consegue movimentar ela para um lado e para o outro. Mas na questão de doméstica não é possível. Mas se você tem uma máquina de costura industrial, como essa daqui, ó, que está do meu lado, então você precisa tomar muito cuidado, que olha, sem mentira, um dos maiores problemas que acontece de máquina de costura dando problema é porque a pessoa colocou a agulha de modo errado. Então, verifique isso antes de você começar a sua costura. O nosso segundo ponto, pessoal, é a passagem da linha. Isso mesmo, a passagem da linha é algo primordial que muitas pessoas não levam em consideração. Mas antes de você começar a costurar, dê uma olhada, veja se você passou em todos os pontos. Se você tem dúvida, olhe no manual de sua máquina de costura, porque quando você passa a linha de modo errado, vai acontecer problemas como linha embolando, vai acontecer problema além de linha embolando, máquina de costura vai pular ponto, não vai costurar, vai começar a travar a linha aqui na caixa de bobina e assim por diante. Então, por favor, verifique a passagem da linha, sem mentira. Quando eu vou consertar uma máquina de costura e vejo que é somente a passagem da linha, a pessoa fica até assim sem saber o que falar. Então, faça a verificação, tá bom? O terceiro tipo, pessoal, o terceiro ponto, na verdade, esse terceiro ele resume em dois, que é o tecido que você vai costurar. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que você vai costurar um tecido malha, certo? Você vai costurar um tecido malha na sua máquina de costura doméstica, certo? E você vai começar a costurar, mas você tem que parar e pensar assim. Tá, para eu costurar malha, eu preciso fazer alguma alteração na minha máquina de costura? Chegou a entender o ponto? Por exemplo, para você poder costurar malha em uma máquina de costura doméstica, você precisa trocar a sua agulha. Você tem que colocar uma agulha ponto bola. Então, sempre quando você vai modificar o tecido, você verifica se aquela agulha ela é certa para o tipo de tecido que você quer costurar. Se você vai costurar um jeans, opa, então eu não vou pegar uma agulha número 9, eu vou pegar uma agulha um pouco mais grossa para poder efetuar a costura. Então isso é muito importante, pessoal. Então sempre quando você for escolher o tipo de tecido, você tem que também escolher a agulha que vai costurar aquele tecido, tá bom? Esse é um ponto primordial. Também, pessoal, uma coisa que vocês precisam ter em mente é a tensão da linha, ou seja, você tem que mexer, ó, nessa máquina, ela é aqui, ó, a tensão da linha. Em máquina industrial é aquele outra peça que eu vou mostrar aqui para vocês nessa foto aqui, tá? Pessoal, é muito importante vocês saberem como você pode regular a sua máquina nesse sentido. Por que, Rodrigo? Porque muitas pessoas reclamam assim, ó, Rodrigo, minha máquina de costura está franzindo. O que eu posso fazer? Muitas vezes é porque está muito apertado a tensão. Rodrigo, minha máquina de costura está com ponto solto. O que eu posso fazer? Provavelmente é porque a tensão, tanto daqui como da caixa de bobina, está frouxa, está solta e por isso está dando este problema. Então, pega um retalho aí que você tem e faça um teste. Principalmente se você vai efetuar a costura de muitos tecidos iguais. Pega um retalho, faça um teste bonitinho e pronto. Aí você vai conseguir saber se está bonitinho, regulado ou não, tá bom? E o último, e não menos importante, é a tensão do calcador. Isso mesmo, pessoal. Se sua máquina de costura ela não está puxando o tecido, ou seja, você coloca o tecido e ela não consegue empurrar o tecido, muitas vezes pode ser essa pecinha aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é o tensor do calcador. Ele aperta o calcador para poder aprofundar mais o calcador, para o tecido ser mais puxado, e também ele solta para poder aliviar a tensão. Então vamos imaginar que você vai costurar um seda aí, certo? Um tecido bem delicado. E você vê que está estragando o seu tecido está esmagalhando, ele começa a ficar marcado.
Então tudo indica que o seu tensor do calcador está muito apertado. Então você precisa dar uma soltada nele para poder não ficar marcado. Mas se o contrário também é verdadeiro, se você vai costurar um jeans, um tecido mais grosso e não está puxando, você vai apertar mais. Então a lógica é assim, eu quero te falar a lógica. A lógica, pessoal, é quando você vai costurar um tecido mais grosso, você vai apertar mais a tensão do calcador. Quando você vai costurar tecidos mais finos, você vai soltar mais a tensão do calcador. Pessoal, aqui é tanto em máquina de costura doméstica como em máquina de costura industrial, tá? Mas é claro, tem máquina de costura que não tem esta regulagem. Se sua máquina não tem esta regulagem, significa que ela não foi feita para costurar alguns tipos de tecido. Porque aquilo e pronto, acabou. Se ele não está puxando, se não está dando uma força suficiente, às vezes é porque sua máquina realmente ela não foi feita para aquilo ou ela acabou desregulando. Então, pessoal, este é os 5 pontos extremamente importantes que você precisa fazer antes de você costurar. Porque se você fizer isso, você vai evitar muitos, mas muitos problemas. Eu vou citar alguns problemas que você vai evitar. Você vai evitar estragar sua lançadeira, você vai evitar máquina pulando ponto, ou até mesmo não costurando, linha embolando, máquina travada e por aí vai. Então pensa, só você fazer esse checklist, faça esses 5 checklists, tenho certeza que você vai gostar bastante. E também não se esqueça, se inscreva no canal, dá uma força para nós. E também se você quiser aprender a manutenção em máquina de costura, nós temos um curso aqui, ó, aqui embaixo, no primeiro link da descrição do vídeo. Então, um forte abraço e até nossos próximos vídeos.